Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Esta é a edição de número 42 de 2024 do programa A Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Maria Amélia de Souza Nunes, e as participações de nossos amigos Márcio Lucas, Edgar Tão e a de Gilberto Silva, dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradio Verdade e Luz e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos oportuna mensagem intitulada Evangelho e Trabalho, encontrada no livro Roteiro, no capítulo 17, escrito pelo Espírito Emmanuel com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante da pergunta de número 584, encontrada no livro 2º, no capítulo Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é o capítulo 10. E também as questões 585, 586, do capítulo 11, intitulado Dos Três Reinos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição 153, intitulada Ouçamos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, o volume de número 1, organizado por Cláudia Saigusa. Neste livro estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, no item Sucessor de Chico Xavier. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial de hoje, vamos ler o texto Evangelho e Trabalho, que está no livro Roteiro, capítulo 17, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier.
Emmanuel então inicia as suas considerações. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e o serviço era considerado desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primitiva. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades, pululavam escravos de todos os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir, como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito, à Grécia, à Gália, ao Porto. Só na Revolução de Espartaco, no ano 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fatiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se, mais tarde, do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes, instrução, do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal, na servidão, na indigência, no sofrimento e nas prisões. Há quem jejue por 2 e 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo sob a direção do pastor. O trabalho passa, então, a ser interpretado por bênção divina, demonstrando que ao ensino deve-se aliar o exemplo. Gente, essa lição é muito linda, né? Porque realmente a gente sabe que na antiguidade o trabalho era considerado uma desonra mesmo, né? Só os subalternos, como diziam antigamente, a ralé trabalhava. E Jesus veio nos ensinar o valor do trabalho. Ele mesmo fala, eu trabalho e meu pai trabalha também, né? O Pai, Deus, né? Que trabalha incessantemente sem parar para manter o mundo em ordem. Então, quando ele fala que o trabalho passa a ser interpretado por bênção divina, é uma coisa muito bonita, né? Porque a gente sabe que sem o trabalho
material, moral, espiritual, nós não conseguiremos progredir. E ele fala, né, que ao ensino deve aliar-se o exemplo, que foi o que Jesus fez. Ele não apenas falou, ele exemplificou. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos seguindo com o nosso programa. Agora nós vamos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Essa primeira questão ainda faz parte do capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. É a questão de número 584 e 584A. Na 584, Kardec assim questiona os espíritos: qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade? Márcio. E os espíritos responderam a Kardec: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente. Aqui, vieram dois pensamentos que a doutrina nos traz, e nós aprendemos primeiramente com a doutrina espírita que Deus sempre quer o progresso e também a evolução de todas as suas criaturas. E isso através, do convívio e troca de conhecimento entre todas, ou seja, amando o próximo como a si mesmo. E estudamos também nessa parte do Livro dos Espíritos, como uma outra consideração, que toda criatura contribui na obra divina, mas cada uma contribui de acordo com o seu estado de evolução, como aqui nós estamos falando dos conquistadores. E trazendo essas duas considerações, esses conhecimentos aqui, para o que chamamos de calamidades, que os espíritos, aliás, chamaram de calamidades, que ocorreram na história da humanidade, através desses conquistadores, podemos compreender que todas essas, então, calamidades trouxeram ao seu final a evolução, que era exatamente o desígnio divino. O desígnio divino a todos nós. Trouxeram, então, evolução, apesar da violência que o estado evolutivo do homem causou, desses conquistadores. Esse estado evolutivo causou tanta violência ao procurar, então, o que Deus nos designou, de evoluirmos juntos, ao procurar a convivência com povos diferentes dos seus, impondo suas vontades, através do seu estado evolutivo um pouco baixo, ao invés da fraternidade, que é como devemos conseguir essa evolução, mas cada um do seu estado evolutivo. Trazendo um pouquinho para uma calamidade da nossa história, no caso, por exemplo, aqui próximo, nas nossas Américas, dos Incas, que foram dizimados pelos espanhóis, o espírito Erasto nos disse que, sobre esse povo, com seus costumes mais suaves do que virtuosos, eles viviam sem progredir e sem elevar. E que, após essa raça ter se fundido com a dos conquistadores espanhóis, surgiu, então, uma nova nação, muito mais vivaz, e por um vigoroso impulso alcançará, então, a elevação maior, fazendo uma síntese do que disse Erasto na revista Espírita. Ou seja, a calamidade trouxe evolução. E Kardec também disse o mesmo sobre a França,
para não pensarmos que é só com os povos assim mais menos evoluídos, assim, ao preconceito humano, né? Kardec também afirma que se não fossem as invasões dos romanos e dos bárbaros à Gália, né? E invasões essas que trouxeram a civilização romana, a evolução da civilização romana e o vigor dos povos nórdicos para se aliarem à sabedoria da galesa, a França não seria o que é atualmente. Ou seja, evolução. Do ponto de vista, assim, se formos ver, então, da religião, esse tipo de fato é inconciliável com a justiça de Deus, de acordo então, com essa visão religiosa que tem. E se admitir para que o homem tenha simplesmente uma única existência, né? Porque é assim que a cultura religiosa diz, né? Como só tem uma cultura, só tem uma existência, então fica difícil admitir essa barbárie. Mas o espiritismo, nesse sentido, ao nos ensinar que o espírito participa em todas as coisas do mundo e evolui com todas as suas experiências, ele nos amplia, então, os horizontes e muda o curso das ideias. E, como consequência, ele abre o homem não para o conceito da matéria, mas abre o homem para o progresso moral, para uma nova era do progresso moral. Não é porque houve uma invasão que não há evolução, mas há evolução, que é o sentido que Deus quer. E, nesse sentido, na Revista Espírita, Kardec, a revista de 1864, a quem gostaria de consultar, agosto de 1864, Kardec diz, confirmando aqui, fechando o nosso raciocínio, ele diz assim, na íntegra: sem dúvida, é penoso pensar que o progresso, por vezes, precisa de destruição, mas é preciso destruir os velhos casebres e substituí-los por casas novas, mais belas e mais cômodas. Aliás, é preciso levar em conta o estado atrasado do globo, onde a humanidade está apenas no progresso material e intelectual. Quando entrar no do progresso moral e espiritual, as necessidades morais suplantarão as necessidades materiais. Os homens serão governados segundo a justiça e não mais terão de reivindicar seu lugar à força. Então a guerra e a destruição não mais terão razão de ser. Até lá, a luta é consequência de sua inferioridade moral. Maria Helena. Obrigada. A gente completa o raciocínio na 584A. O Kardec pergunta assim: aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras, nada tem com o bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, ele aproveitará também desse bem, Edgar? Bem, essa questão 584A, os espíritos reveladores trazem a seguinte resposta: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Bom, é importante ressaltar, e acompanhando evidentemente as observações trazidas pelo nosso amigo Márcio Lucas, que sob a ótica espiritual, os elementos que são instrumentos ou ainda patrocinadores desses movimentos transformadores, e aqui eu não quero me limitar, por exemplo, à ideia dos grandes conquistadores, né? Mas, sobretudo, aqueles que, de alguma forma, promovem mudanças. Agora, promovem mudanças, eu diria, mais impactantes, mais abrangentes, tais quais mudanças sociais, mudanças tecnológicas e assim por diante. Ora, é evidente que esses mobilizadores de mudanças e de alterações se veem motivados por forças que, a princípio, nós desconhecemos, mas que, de certo, são, de alguma sorte, coordenadas por movimentos superiores. Ora, se são naturalmente, conforme os espíritos trazem, instrumentos de Deus, essas forças que os dirigem
acabam naturalmente facultando-lhes, através do livre-arbítrio, que sejam eles aqueles que vão realizar essas transformações desta ou daquela maneira, utilizando-se de recursos, eu diria, algo equilibrados, benéficos, benfazejos para todos ou não. De qualquer forma, todos são responsabilizados, ou ainda serão responsabilizados, pelas consequências naturais dos seus movimentos realizadores. Transitar entre os caminhos, vamos aqui polarizar, mas transitar entre os caminhos do bem e do mal é uma escolha pessoal. Agora, determinadas circunstâncias podem favorecer essas escolhas. O fato é que, ainda assim, todos nós somos mobilizados pelos valores morais que já conquistamos. E aí temos, é claro, agravantes e atenuantes a depender de nossas reais intenções para a concretização das nossas ações. Na impossibilidade, portanto, de julgarmos com acerto, porque o julgamento com acerto só pode ser aquele de Deus, é justo então entendermos que essas consequências obedecem, evidentemente, à natureza de suas ações. Daí os espíritos reveladores trazerem essa observação. Cada um é recompensado segundo as suas obras. Inclusive aqui, parafraseando as próprias orientações de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras, segundo as suas realizações, para o bem e para o mal. Apenas aqui para sintetizar um pouco mais, muito em breve, nós estaremos estudando aqui nesse programa, nessa sessão de estudo do Livro dos Espíritos, as questões relacionadas ao bem e ao mal, né? O bem e o mal. Nós estudaremos logo. E lá, Kardec relaciona interessantíssimas questões apresentadas aos espíritos reveladores que tratam sobre o tema, inclusive sob essa ótica. Então, eu não vou comentar, mas eu quero apenas trazer um spoiler aqui, estimulando-os, incentivando-os a continuarem conosco no estudo para acompanharem essas considerações muito em breve. Nesse estudo, que trata sobre o bem e o mal, encontrado já nas leis morais, na lei divina, no capítulo 1, na questão 646, Kardec vai perguntar: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Vejamos, né? O bem, inclusive, como consequência intencional ou não de suas ações. Os espíritos responderão: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum mérito em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Jesus já vai dizer: que recompensa tereis, né? Se emprestardes àqueles que vos emprestam. Jesus traz exatamente essa tônica, né? Continuando os espíritos reveladores, Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que só dá o seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Vejamos então que nessa construção nós vamos encontrar os elementos intencionais, os elementos que naturalmente propiciam a realização das ações, as suas respectivas consequências e, evidente, qual é a natureza dessas consequências, né? Se é o bem ou se é o mal. Então vamos pensar nisso para que também possamos cogitar esses movimentos muitas vezes perturbadores, inquietantes, destrutivos que acontecem junto à humanidade até os dias atuais e que, não raro, acabam por culminar em impulsos de progresso e de evolução
a depender, né, da análise temporal que nos debruçamos a realizar. Amigos e amigas, Maria Amélia. Obrigada, gente. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Bom, e vamos continuar com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Agora nós vamos começar o capítulo 11, Os Três Reinos, no item 1, os minerais e as plantas. A questão 585. Kardec perguntando aos espíritos: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos ou ainda em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível, Márcio? Todas são boas. Isso depende do ponto de vista. Encarado sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E sobre essa questão temos os comentários de Kardec. E o mestre de Lyon diz assim: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm ainda uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. Palavras de Kardec. Ao ler essa questão, ficou muito latente na minha cabeça o ensino também de Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, uma lição dele, que ele dizia assim: a pedra existe, a planta existe, as almas existem. Mas em sentido espiritual, viver é diferente de existir. Me veio isso, quando eu estava lendo, me trouxe uma lição de Emmanuel. Eu pensei, só quando se vive realmente, independente do reino da natureza, é que evolui. É que se evolui. Me veio à cabeça, porque os espíritos, nesse sentido, nos deram um resumo da evolução através dos reinos, Nos deram uma síntese ali, muito bem objetiva. E, então, nós vemos que quando em cada reino cumprimos com o nosso dever, evoluímos para o seguinte e trazemos as características evolutivas do anterior. Ou seja, quando nos tornamos obedientes e resignados a Deus num reino, nós evoluímos para o seguinte. Nós evoluímos
Fala o seguinte: nesse sentido, me lembrei do Olhai os lírios do campo, né? Ele era tão belo, lindo e maravilhoso que ele era, através do seu instinto, obediente e resignado a Deus, né? Naquele sentido. Então, ele se vestia muito melhor do que Salomão, né? Só fazendo uma alusão aqui. Então, tudo que vimos aqui, então a planta se torna feliz e realizada executando a fotossíntese no seu trabalho. E o animal utilizando sua inteligência instintiva para alimentação e sobrevivência, cada um no seu reino. Então, sendo assim, não adianta traçarmos um planejamento do animal à planta, porque ela não será feliz, e nem ele. Ou seja, nenhum dos dois atingirá o seu pleno estágio evolutivo, né, para poder evoluir de um reino ao outro. Nesse tipo de raciocínio, nós podemos concluir que o homem só é feliz como homem, né? Lembrando dos lírios, não como lírio, como ele faz a alusão, né, naquela passagem, que ele vai ficar como um lírio parado, esperando que Deus lhe dê tudo, não é isso? O homem vai só evoluir, encontrar o seu estágio evolutivo maior, quando ele se comportar como homem e cumprir seu dever como homem. Então, nesse sentido, o homem evolui quando exerce valores, virtudes e sabedoria, beneficiando a maior quantidade possível de seres à sua volta, ou seja, quando cumpre o seu dever, que é a prática da lei do amor. A prática que chama-se caridade. Também dando um breve resumo como cuidado dos espíritos. E isso é tão real, meus amigos, que a própria ciência já provou tudo isso, né? Nós temos um neurocientista brasileiro de nome Jorge Moll Neto, perdoe-me, um pouco de ansiedade, que é um dos 5 maiores neurocientistas do mundo. Ele publicou um estudo, foi o primeiro na história da neurociência cognitiva sobre decisões morais, tratando dessa parte evolutiva do homem. E ele pegou alguns voluntários, porque fazer caridade, né, daria felicidade, prazer, né, ativaria a zona do prazer. Então ele pegou alguns voluntários, mapeou o seu cérebro com o scanner e observou as suas decisões em alguns atos de caridade para provar essa evolução do homem. E decisões dessas foram assim: a primeira, aceitar ou não uma quantia em dinheiro dada pelos pesquisadores. Segunda, né, foi doar uma quantia repassada pelos pesquisadores a qualquer casa de caridade que eles quisessem. Já na primeira, todos aceitaram e ativaram a zona do prazer, óbvio, receberam dinheiro. Já na segunda, que era doar esse dinheiro que ganhou, né, poucos ativaram essa zona. E tinha uma terceira questão, foi doar uma quantia do próprio bolso a uma instituição de caridade. Nesse momento, a zona do prazer, nenhuma foi ativada. Foi onde ele questionou: se fazer caridade faz tão bem e ativa a zona do cérebro, o que está acontecendo? Então, o que ele fez num terceiro, assim, para tirar uma dúvida? Ele trouxe vídeos dessas mesmas instituições. Vamos pegar aqui, trazer para a nossa realidade. Uma PAI, uma casa de vovô, com seus trabalhos, né, todos feitos, e mostrou para cada um. Para que pudessem ver, né, e ver se ativar essa zona do cérebro. Nesse experimento, as pessoas ativaram a região do córtex pré-frontal, que é onde diferencia nós dos animais. Porque até o arqueocórtex, né, onde está toda a parte evolutiva do homem até o animal, vamos dizer assim, é onde sentimos nós, quando estamos com raiva e tudo mais, é no arqueocórtex, todos os instintos. Quando temos sentimentos nobres, é sentido na parte frontal, é o que nos diferencia dos animais, né? E nesse sentido, quando eles viram as imagens, aquela instituição que os tocaram mais individualmente, cada um, quando viu, ativou exatamente essa área dos sentimentos nobres do homem, no neocórtex, né? Ativou a compaixão, ativou aquele sentimento que o levou à caridade. E aí iluminou todo o cérebro e todo o corpo. Que aí nos lembra aquela passagem do Evangelho que fala quando a gente quando faz caridade, sente os pés leves e fora do chão. Porque ilumina todo o corpo, o homem sente o corpo totalmente leve. Ilumina realmente a mente do homem e todo o seu corpo. Então ali ele notou que não basta apenas falar de fazer caridade, o homem tem que ser tocado. Ser tocado. Aí vem o sentimento de caridade que ilumina a mente, ilumina o corpo do homem, provando cientificamente que fora da caridade não há iluminação, né? Porque naquele momento ele perguntou: quem merece
receber o seu dinheiro. E aquela que tocou, que deu aquela elevação nele, iluminou todo o seu cérebro, pegou essa parte do neocórtex, foi a quem ele quis doar. Então, a caridade ilumina o espírito. E o homem evolui através dela, diferentemente dos outros animais, né? E isso a gente fala não porque o Jorge Malneto seria espírita, não, mas o seu assistente, né, João Asteus, que é espírita, ele lembrou de uma passagem de Calderaro, né, na obra O Mundo Maior, quando Calderaro disse assim: nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Naquele momento ele associou o que falou Calderaro lá atrás, 70 anos atrás, com o que foi descoberto hoje. Ou seja, que a caridade, fora da caridade não há iluminação do espírito. É assim que o homem evolui. Maria Amélia. Obrigada, Márcio. E aí acho que fica até bem fácil para a próxima pergunta, 586. As plantas têm consciência de sua existência, Edgar? Os espíritos trazem a resposta: não. Elas não pensam. Não têm mais do que a vida orgânica. Bom, naturalmente, depois das considerações do Márcio, é evidente que nós aqui construímos a ideia desse processo progressivo de ascensão do princípio inteligente, né? E muitos cogitamos sobre a sensibilidade das plantas, por exemplo, né? Ora, as plantas, de uma forma geral, elas apresentam elementos tropistas, né? Ela busca o tropismo, né? O vegetal, a princípio, busca a luz, né? Isso não a caracteriza como portadora de inteligência ou de consciência, mas de um princípio, vamos dizer, algo instintivo que promova o seu estado de conservação. Eu vou trazer apenas duas considerações que Kardec faz na introdução do Livro dos Espíritos em torno do tema. Ele vai dizer: o princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Aí ele vai concluir: seja como for, um fato há que ninguém ousaria de contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas e, finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, ou seja, a espécie humana. É isso, amigos e amigas. Maria Amélia, muito obrigado. Obrigada. Bom, essas perguntinhas aí deixam o gostinho de esperar o próximo programa, né? Temos muita coisa ainda pela frente. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico.
No nosso momento evangélico de hoje, dando prosseguimento ao estudo de o livro Fonte Viva, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos no capítulo 153, intitulado Ouçamos, e começa assim: E logo os chamou. Uma citação do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20. E Emmanuel começa a lição dessa forma. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, Ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Obrigada, amigos, que saibamos realmente ouvir o chamado de Jesus. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando prosseguimento ao nosso programa, vamos agora ao nosso estudo sobre o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 1, no capítulo Mediunidade, no item Sucessor de Francisco Cândido Xavier. A pergunta para o Divaldo é a seguinte: algumas pessoas têm dito que você é o sucessor do Chico Xavier. Isto é verdade? Divaldo Franco, em suas palavras, responde: é uma referência um tanto chocante, porque no Espiritismo não temos herdeiros. Chico Xavier é au concours. Ele iniciou um ministério sublime e desincumbiu-se com a maior nobreza. Em O Livro dos Médiuns, o espírito Joana d'Arc refere-se à faculdade mediúnica que atinge a sua plenitude, como tendo atingido o mediunato. Chico Xavier foi um apóstolo da mediunidade, portanto, alcançou o mediunato,
enquanto nós somos ainda trabalhadores da seara de Jesus em tentativas de acerto e de menos erros. A mim me surpreende muitas vezes essa colocação, porque jamais me passou pela cabeça ou tive qualquer pensamento de equiparar-me ao venerando missionário, mesmo porque as nossas tarefas têm características muito especiais. Eu tenho me dedicado mais à divulgação do Espiritismo pela palavra, enquanto a mediunidade gráfica ou psicográfica tem sido uma espécie de auxiliar. Tenho dedicado a existência a uma obra de educação, na Mansão do Caminho, enquanto a missão de Chico Xavier foi essencialmente a do livro e dos incomparáveis exemplos de que se fez portador. Ele não tem substitutos, embora pálidos imitadores, mesmo porque isso no Espiritismo não existe. Allan Kardec desencarnou e ninguém se atreveu a pensar em substituí-lo, muito menos naquilo que diz respeito à mediunidade sublimada. Márcio, você poderia fazer um comentário rapidinho sobre esse texto? Esse texto me fez lembrar também, mais uma vez, uma fala do próprio Francisco Cândido Xavier, transmitida por Emmanuel a ele. E Chico falava assim, que se um dia ele, Emmanuel, me aconselhasse algo que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, eu devia permanecer com Jesus e Kardec e procurar esquecê-lo. Essa frase me lembrou o estudo, porque muitos assim, que não estudam profundamente a doutrina espírita e tudo mais, dizem que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Kardec ou para outros muitos seu substituto. E Chico nunca falou isso, Tanto que até ele coloca, Emmanuel já coloca como pessoas distintas, ele e Kardec são espíritos distintos, Então, pela orientação, nos fica claro que o médium não é uma coisa e nem outra, que apenas é falta de estudo e esclarecimento em meio ao movimento espírita, dos estudiosos espíritas, vamos colocar assim. Aliás, nem Leon Denis, o precursor da doutrina, após Kardec, se colocou como seu substituto. Ele era simplesmente Leon Denis, não substituto de Kardec. Porque cada um, segundo a doutrina espírita, cada espírito é único e insubstituível. E cada um tem a sua missão de acordo com o seu estado evolutivo, como aprendemos nesse capítulo. É o que estudamos, aliás, em boa parte desse capítulo, quando aprendemos que cada um trabalha na obra divina de acordo com o seu estado evolutivo. Ninguém substitui ninguém. É o mesmo caso do texto. E muito bem esclarecido, aliás, nesse sentido, pelo próprio Divaldo Pereira Franco. Aliás, tanto Francisco Cândido Xavier quanto ele, Divaldo Pereira Franco, exercem suas missões e não substituem a ninguém. Aliás, Divaldo diz que a missão dos dois são bem distintas, mesmo porque cada um está em um estado evolutivo bem diferente do outro. E nós vemos muito bem que o próprio Divaldo, pelo que deu a entender, que Chico está em um estado um pouquinho mais evolutivo, o trabalho dele é bem diferente. E é notório analisarmos a passagem dos dois, que a evolução de um está muito diferente da do outro. E Kardec, o codificador da doutrina, está muito acima deles para que alguém pudesse o substituir. Maria Helena. Obrigada. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo a sua participação e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
E convidamos agora os amigos Márcio e Edgar para suas considerações finais. Márcio. Agradecer, então, a todos os companheiros aqui da mesa, o Edgar, então, sempre traz muito conhecimento, né? Gosto muito, particularmente, sou fã, né, do Edgar. Estamos aqui testando, mas é verdade, né? Traz sempre muito conhecimento e gosto de conhecimento. A Maria Helena, que nos coordenou no dia de hoje, e o nosso anjo da guarda, Gilberto, lá que está na técnica. Grato a todos que estão conosco nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Não somos o Consolador Prometido, somos apenas divulgador do Consolador Prometido, da doutrina espírita. E aqui viemos sempre com muito bom gosto. Bom, naturalmente eu só posso também agradecer a oportunidade de estudo e aprendizado, lembrando que todos aqui abraçamos o desejo sincero de aprender. Quando aprendemos melhor, nós melhor servimos, e é esse o nosso objetivo. Então eu quero agradecer a participação do amigo Márcio, sempre trazendo também lúcidas considerações, a da Maria Amélia, que coordenou as atividades da noite, também com suas pontuações e observações sempre adequadas e oportunas, a você que nos assiste, que nos ouve, que também participa e faz esse programa acontecer, e naturalmente não podemos deixar a figura do nosso amigo Gilberto Silva de fora, porque sem ele, amigos e amigas, esse programa não existiria. Obrigado a todos e até outra feliz e oportuna ocasião. Obrigada, amigos. Obrigada ao Gilberto, que é o nosso anjo da guarda tecnológico. E realmente, como disse o Edgar, é uma grande oportunidade de estudo em conjunto com todos vocês. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Um grande abraço. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.